vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, me chamo tal, estou passando por um problema complicado. Estou namorando com uma mulher da minha cidade. Só que eu descobri que ela ainda mantém contato com o ex-namorado dela. Às vezes, ele ainda frequenta a casa dela. Eu me sinto péssimo com isso, sabe? Porque eles namoraram por quase 3 anos e é complicado. Por mais que ela fale que não goste dele, que é somente amizade, não consigo enxergar dessa maneira. Já falei com ela que não aceitarei isso. E ela simplesmente fala que não vai deixar de falar com ninguém por causa de outra pessoa. E que eles viveram muitas coisas, que ele ajudou muito ela. E não é porque eles terminaram que ela vai deixar de ser amiga dele. O que você... Deve ser o que você acha. Que eu devo fazer? Eu deveria terminar? Olha, meu querido, eu entendo perfeitamente a sua angústia, porque, gente, é assim. Se vocês olharem os vídeos que eu já gravei aqui no canal sobre amizade com ex, eu sempre deixei claro que eu acredito que é possível, sim, ter amizade com ex. Porém, o que as pessoas não entendem quando eu falo isso é que existe todo um contexto para você e toda uma análise da situação para que você possa perceber isso. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Veja bem, se eles terminaram há pouco tempo, então realmente, né, terminou há pouco tempo, faz, 5 meses que eles terminaram, e isso aí ainda eles mantêm esse contato, desde quando terminaram, esse contato fica sendo mantido, me parece que não há situações resolvidas, ou ainda, digo assim, não só pela questão de quanto tempo faz que eles terminaram, mas há situações em que você percebe claramente, se existe alguma coisa. E eu me recordo que uma vez um rapaz me relatou mesmo pessoalmente, ele falou o seguinte: olha, André, eu estou muito angustiado porque a minha ex mantém contato. Olha, era uma situação muito parecida, inclusive, com essa daqui. Ele falou: a minha ex mantém contato com o ex dela, e quando eu a questionei sobre isso, nossa, é muito parecido mesmo. Porque, inclusive, o argumento era o mesmo. Não, porque, olha, ele me ajudou no momento que eu perdi minha mãe, certo? Então, por exemplo, né, ela falou para ele: quando eu perdi minha mãe, que foi uma das coisas mais terríveis que me aconteceu, quem me deu força foi ele. Então, eu nem consigo me afastar dele. Então, se você vai percebendo, dentro desse contexto, você está vendo que você até entende, só que tem um porém agora. Calma, tem um porém. Vai ter um desdobramento. Essa história que parece até fofa vai ter um desdobramento. Então, nossa, você entende, poxa vida, né? O cara, a menina perdeu a mãe, o cara esteve do lado dela. Então, é óbvio que ela tem essa gratidão por ele. Então, por que o término pode fazer com que isso, não essa gratidão não vai ter fim? Isso aí vai estar marcado na vida dela. Quando ela perdeu a mãe, o cara estava ali e tal. Só que o que aconteceu? Um dia, ele ligou para ela, porque eles não eram da mesma cidade. Ele ligou para ela e ela disse que tinha ido comer lanche, tinha ido comer, né, hambúrguer e tal,
numa lanchonete lá. E aí, a hora que ele estava falando com ela, ele escutou que tinha gente ao lado dela, que eles estavam, tipo, caminhando, sabe? Você ouve que a pessoa está caminhando. Então, e aí ele escutou um cara começou loucamente gritar. Tipo, sabe? Eu sou o namorado dela, eu sou não sei o quê. E ele tipo, hã? Aí ela, depois eu te ligo, desligou. E depois, quando voltou a falar com ele, ela contou, não, é que ele é louco, ele confunde as coisas. Eu fui com ele comer lanche e com uma amiga nossa. Só que aí a hora que eu atendi era você, ele ficou com ciúmes, ele confunde as coisas. Então, aí você tá vendo que a história é outra. Por isso que eu falei que o desdobramento ia ser outro. Então, o que começa como uma história fofinha, né? Ai, meu Deus, me ajudou num momento difícil. Só que aí a gente entende que a outra pessoa não olha como ex-namorado. A outra pessoa está saindo com ela na expectativa de que eles reatem o namoro. Então, você vê como é diferente? Se fosse realmente isso, olha, eu encerrei o ciclo, ela também, só que a gente teve, sabe, tanta conexão que a gente manteve a amizade depois de uns 2, 3 meses de namoro, de término, desculpe-me, depois de uns 2, 3 meses de término, a gente voltou a se ver. Então é isso que a gente vai ter que avaliar, sabe, gente? Eu acredito que sempre a pessoa vai ter um pé atrás mesmo quando fala que é ex-namorado ou ex-namorada. Eu acredito que isso é natural, a gente sempre vai ter um pé atrás. Só que a gente vai ter que aprender a entender a situação, porque existem casos e casos. Tem casos, por exemplo, ok, a pessoa é meu ex-namorado, só que é meu ex-namorado de 5 anos atrás. Depois dele eu tive mais 2 namorados, por exemplo. Então, quer dizer, esses outros 2 namorados, um deles, né, o último namorado antes de você, já conviveu com o meu ex sendo meu amigo, por exemplo. Então, tem essas coisas assim, tem determinadas coisas que a gente tem que entender esse contexto geral. Mas eu não, repito, eu não estou desconsiderando que é algo desagradável. Não estou desconsiderando isso. Eu só estou alertando que a gente precisa prestar atenção, né, aos fatos, antes da gente ser muito taxativo. Eu não quero que você fale, eu não quero que você tenha contato, eu não quero que... Porque às vezes, gente, a gente começa com essas coisas, com essas regras, e aí a gente desconsidera essa história que eu estou falando, a gente desconsidera esse contexto, e desconsiderar essa história e esse contexto é muito prejudicial, porque a gente coloca uma regra geral, sabe? Algo assim que eu não admito, algo que é uma lei nossa, e a gente coloca como se isso fosse, então, algo totalmente... a gente está impondo, né, a nossa vontade, o nosso desejo, a gente está sendo meio tirano, e isso não é legal num relacionamento, certo? Então, vamos prestar atenção em todos os detalhes da história, nas coisas como elas são, para que a gente possa manifestar com razão as nossas angústias, né? Manifestar com razão o porquê do nosso pé atrás, certo? Pega aquele exemplo que eu falei, de que o namorado começou a gritar no fundo. Ela é minha ex-namorada, não sei o quê. Pô, o cara não resolveu a questão. Então, aí, claro que tem todas as razões do mundo para não querer que, né, a menina continuasse saindo para comer lanche com ele. Vocês estão entendendo?
Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. E claro, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, sobre o treinamento emocional, sobre o meu site, os meus livros. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.